Nosso entrevistado de hoje tem 68 anos, meio século de vida artística, mais de 300 gravações, das quais a mais famosa é Asa Branca, que ele fez junto com Humberto Teixeira, seu principal parceiro. Ele fez o Brasil conhecer e cantar o Baião. Luiz Lua Gonzaga, mais conhecido como Gonzagão, é o nosso convidado desta noite do Canal Livre. Para entrevistá-lo, nós convidamos Ana Maria Baiana, jornalista e crítica de música, Gonzaguinha, que dispensa apresentação, Tarek de Souza, jornalista e crítico de música do Jornal do Brasil, Zé Antônio Nonato, jornalista, Denise Dumont, atriz e filha de Humberto Teixeira, principal parceiro de Luiz Gonzaga, Renato Sérgio, jornalista da revista Eliela e Manchete, José Ramos Tinhorão, jornalista e crítico de música, e a jornalista da revista Desfile, Glória Álvares. Tarek de Souza. Gonzaga, quando você começou, o grande sanfoneiro era um gaúcho, Pedro Raimundo. E aí depois de você já vieram os baianos, os pernambucanos, os cearenses e todas essas levas de nordestinos. Como é que você explica assim essa predominância da música nordestina, essa força da música nordestina? Bem, quando eu comecei a gravar, no meio de março de 41, eu continuei gravando sempre solos. Gravava rancheira, gravava polquinhas, gravava marchinha, gravava coisinhas assim. Eu não sabia nem se podia sonhar chegar um dia a ser um nome. Não tinha um objetivo muito certo, muito preciso. E não tinha atingido ainda a Rádio Nacional, que era justamente o sonho de todos. Quando chegou Pedro Raimundo, tocando, cantando, declamando, improvisando, fazendo o diabo com aquela sanfona a botão. E eu fiquei apaixonado pelo homem. E achei que eu podia muito bem ir naquele caminho, cantando, tocando, dançando, chachando e tudo, ele, e sem ser acusado de ser um imitador. Pois a partir dessa minha ideia, eu já senti que ia ser um cabra do Nordeste. Chapéu de couro, imitando o Lampião, essas coisas, e não deu outra coisa, deu tudo certo. Fiquei muito amigo dele e senti que o Pedro era muito bom, mas ele começou a se repetir muito. Começou a se repetir muito. E eu sempre tive vontade de encontrar com aquele poeta ideal para resolver o meu problema, que eu tinha uns temas, umas coisas. E o fato da evolução da música nordestina, eu acho que isso partiu justamente da necessidade, a barriga vazia. Porque um cabra de barriga cheia, comedor de churrasco, viajando de avião, essas coisas, podia muito bem, mas o povo não faz muita fé, não. É preciso que o cabra saiba contar suas histórias como se é Martim, como se é valente na hora da fome, da necessidade, e como se sabe brigar com a seca. E eu tinha muita vontade de decantar o Nordeste em toda a sua pobreza, a sua valentia, as suas covardias, a sua etc. E vim por ali. A tua infância, hein? Como é que foi a tua infância, Gonzaga? Senhora? Como é que foi a tua infância? A minha infância? E minha infância foi o maior barato, como se diz aqui. Foi uma coisa interessante, porque meu pai, mestre, endireitador de fole, consertador, né? E na sua oficina, eu estava sempre ao lado dele. E ele, como tem uma artezinha, é claro que tinha mais uma possibilidade de fazer uma feira melhor. E minha mãe, cantadeira de novena, Meio de Maria, inteirinho, todas as noites, ela cantando aqueles benditos e debulhando a novena dela num breviário em latim. Vinde Espírito Santo! E eu então puxei o meu lado da sanfona
entre a habilidade do meu pai e da minha mãe, a sua voz, a sua cantoria. E então, uma casa alegre, a nossa casa. E eu era um moleque muito presepeiro, compreendeu? Não podia vir um tocador de longe para trazer um instrumento para meu pai consertar, que eu não puxasse uma conversa com ele. Chegava até levar os caboclos à feira para ajudar, porque ele vinha de longe, eu ia esperar que meu pai aprontasse os instrumentos, e eu achava que ele ia comer muito, ia dar muita despesa. Eu levava um com habilidadezinha que minha mãe não visse. Chegava lá na feira, como é? Você gosta de bode? Agora ele era compositor também, Gonzaga? Ele tinha músicas dele também? Meu pai? No Januário. Sim, sim. Agora, naquela época, né, a gente não sabia que as composições tivessem valor, que fosse uma coisa que pudesse ser transformada em dinheiro. Então, meu pai fazia as canções dele, as toadas dele, como ele chamava, as sofras dele, e eu fazia minhas sofrinhas. De forma que, depois que eu saí de lá, as minhas músicas começaram a parecer mais com a saudade que o povo tinha de mim. Então, Luiz foi-se embora, era a nossa alegria. Oh, meu Deus do céu, asa branca bateu asa, foi-se embora do sertão, essas coisas, né? E eu guardei esses temas comigo e, posteriormente, eu transformei em sucesso juntamente com o Bertechego. Isso é outra conversa. Mas era um menino alegre, acompanhava meu pai nos forrós, me botava para dormir, e ele dizia, quando eu estiver cansado eu lhe chamo. Pedia ao dono da casa uma rede, armava a rede num lugar mais ou menos sossegado, e eu pegava no sono. E sonhando com a safra do meu pai, né? Tem, o pau comendo lá, e eu sonhando que era tocador, que era artista, que era feliz, realmente era e não sabia. Quando você começou a cantar, você mesmo disse aqui que quando você começou no Rio de Janeiro, inicialmente, você não cantava, você solava. Tocava. Tocava. Depois você começou a cantar, mas aí tem uma coisa que muita gente não sabe. Você imitava um cantor. Ah, imitava sim, imitava dois. Era Manezinho Araújo e Augusto Calheiro. E Augusto Calheiro. Quando eu te vi naquela noite enluarada, minha impressão era que fosses uma fada, fugida do serenado, vinda de um mundo encantado. E eu imitava ao mesmo tempo até nós Silva na sanfona, que acompanhava Calheiros. Quer dizer que o primeiro Luiz Gonzaga, na sanfona era Antenor, e no canto era Augusto Calheiro, porque ainda não tinha Luiz Gonzaga. E ele até gravou uma canção minha. Onde era isso? Quando você chegando no Rio de Janeiro, onde era isso? Onde você tocava, onde você cantava, quando você chegou no Rio de Janeiro? Era na zona mesmo, na zona brava. Então, quando eu conheci Manezinho Araújo, ele até gravou uma canção minha, o Espanha no Xerém e 17700. Mas isso aí eu estufei o peito. Eu estufei o peito porque eu pensava que ele fosse bom, né? Quando fui ensinar a terceira música a ele me chutou. Mas um belo dia você veio parar no Sul. Qual foi a primeira vez? Quando foi e por que foi que você veio parar no Sul a primeira vez? Eu era soldado. Soldado do Exército? Exército da Revolução de 30, foi quando eu entrei. Muito bem, eu vou aproveitar. Você está aqui, é uma oportunidade rara na televisão de ouvir um soldado da Revolução de 30. Porque o historiador Hélio Silva, que faz a história recente do Brasil, ele entrevista generais, estuda os fatos históricos. Nunca nenhum historiador se lembra de entrevistar um soldado da Revolução. Eu pergunto, consultaram você para trazer você para a Revolução lá no quartel? Não, o negócio é que a fome andava braba. Eu já estava inteirando quase 18 anos e houve um problema comigo e meus pais e eu dei no pé. Como eu era desarnadozinho, né? Sabe como é? Desarnado é um negócio de tirar burrice, né? Aqui eu só falo asno, lá falando arno. Desarnado, meio desarnado, né? Então, a professorinha aí sorriu. Então, eu acho que meu físico dava para enganar. Arribei, que Exu é fronteira do Ceará, não é? Arribei da minha terra e peguei um trem, um cargueiro, fui bater em Fortaleza, me apresentei no quartel e disse que tinha 21 anos para poder conseguir
a liberdade de ser soldado. Tem uma passagem do Lampião, pelo pé de serra que você morava, ele ia a caminho de Juazeiro para tomar bênção de Padre Cício, lembra? E tem um lance qualquer que eu acho engraçado, da cidade toda ter esvaziado aquele povoado, para o Lampião passar, que aliás era teu ídolo, não era? Isso tudo antes do exército. Porque eu era um moleque presepeiro, minha mãe me chamava de molequinho presepeiro, né? Porque eu inventava sempre umas coisas para fazer o povo rir, né? Terminaram dizendo que eu ia ser artista. Então, Acertaram. Beradeiros que éramos, morando em beira de estrada, ali passava viajante, passava muita gente estranha. E surgiu o boato que Lampião ia passar na nossa ribeira. E eu, que era moleque fã de Lampião, quando vi um retrato de Lampião num pedaço de jornal, uma coisa, ô mãe, que homem bonito, mas esse homem bonito. Dizem que ele toca sanfona. Será que toca fole? Então, tinha mania por Lampião, né? E naquele dia correu o boato que Lampião ia passar em Demanda Juazeiro. Será que vai passar? Vem Lampião, já está no granito, ele vai passar aqui. Aí o povo da Ribeira, todo mundo se escondeu dentro dos matos. E a minha família no meio e eu protestando, né? Ficamos distante de casa assim, nos matos, uns 2 quilômetros, debaixo de uma quixabeira, cantada por Humberto Teixeira. Ai, quixabeira do meu Assaré. Então, dormimos ali. Meu pai levou os foles, levamos rede, levamos tudo, feijão para cozinhar, essa coisa toda. Ali se dormiu e no dia seguinte de manhã, todo mundo aquela indisposição, um lombo velho doendo. Minha mãe olhou assim para o tempo e disse: será que o povo já voltou? Ora, mãe, se voltou, eu estava revoltado, né? Dormia ali sob protesto. Todo mundo nessa altura, todo mundo já voltou. Só nós já estamos escondidos aqui, nesses matos. Tu tem coragem de ir lá, Luiz, para ver se o povo já voltou? Eu digo, se tem. Aí eu, na espera, se Lampião passasse agora, eu achava era bom, para ver o homem de perto, sentir o cheiro dele, assim. Aí dei no pé. Quando cheguei na Ribeira, já estava todo mundo. Nós éramos os únicos que ainda não havia voltado. Aí eu voltei para o rancho, triste, desolado, estudando um plano para me vingar. Aí veio aquele estalo de agora. Aí apressei o passo. Antes de chegar no rancho, corra, gente, que Lampião vem aí! Lampião vem aí, corra! Ih, Maria, quando eu olhei para debaixo da quixabeira assim, já tinha botado terra no fogo. Meu pai já estava com a sanfona velha debaixo do braço, sabia para correr para onde, né? Já tinha desarmado as redes, tudo. Aí eu, ô, gente mole, todo mundo já está em casa, nós somos os únicos, ainda estamos aqui socados nesse mato. E a minha mãe, é mesmo, meu filho? Já voltaram, já, mãe, todo mundo, Manginuário, seu Mané Dedé, todo mundo, seu Irineu, seu Raimundo Preto, todo Pai Jacó, todo mundo voltou, estou tudo em casa. E ela já perto de mim assim, e me abufelou. Ela era forte, né? Pegou os 2 braços assim. Quando ela me pegou, meus irmãos, todos sabiam da intenção que ela queria me ferrar, né? Mas elas, minhas irmãs, meus irmãos, bateram em mim primeiro. Então minha mãe bateu, meus irmãos bateram, meu pai me bateu, eu levei um pau da mulher. Foi abufelado. Abufelado. Então, apanhei por causa do Lampião, nunca vi Lampião, culpei a sua cabeça e digo, agora eu sou Lampião da sanfona. Mas você passou esse tempo todo sem fazer música nenhuma para Lampião, mas parece que afinal você fez alguma coisa, né? Lampião, eu cantei alguma coisa de Lampião, mas recentemente eu tenho um bailãozinho que até vou mostrar para vocês. É inédito. Um bailãozinho aqui. Tá no Chup LP. Aí. A festa, que é um protesto que o Lampião faz, ele manda lá do céu qualquer coisa aqui pro povo, dizendo que ele está sabendo que estão matando muito mais agora do que no tempo dele. Lá ou aqui na Baixada?
Eu não sei por que eu cheguei, mas sim tudo quanto fiz. Maltratei, fui maltratado, não fui bom, não fui feliz. Não fiz tudo quanto falam, não sou o que o povo diz. Qual o bom entre vocês, de vocês qual o direito? Onde está o homem bom? Qual o homem de respeito? De cabar rabo na vida, não tem um homem perfeito. De cabar rabo na vida, não tem um homem perfeito. Aos 28 de julho eu passei pro outro lado. Foi no ano 38, dizem que fui baleado. E falam noutra versão que eu fui envenenado. Sergipe, fazenda Gico, meus crimes se terminaram. O criminoso era eu e os santinhos me mataram. Um lampião se apagou, outros lampiões ficaram. O cangaço continua, de gravata e jaquetão, sem usar chapéu de couro, sem bacamaque na mão. E matando muito mais, tá cheio de lampião. E matando muito mais, na cidade e no sertão. E matando muito mais, tá sobrando lampião. E matando muito mais, tá assim de lampião. Você é de vengança, rapaz. Foi difícil o seu começo aqui no Rio? Foi. Difícil. Você podia contar alguma coisa? Como é que foi o teu começo aqui? Pois bem. Então, eu ainda estava num batalhão de guardas, aguardando um navio do Nordeste, quando um soldado me disse: sabe tocar esse negócio? Eu digo: uma coisinha. Quer ganhar uns cobras? Eu digo: só eu mesmo que quero. Então, vamos num lugar aí que lá dá dinheiro. Aí me levou para a Zona Brava, né? Ali no Mangue, né? É no Mangue. Benedito Hipólito. Benedito Hipólito. Machado Coelho. Eu fiquei num bar de esquina. Tinha dois músicos, um violonista e um violinista, que faziam parte de um trio cujo titular estava ausente, que era o Xavier Pinheiro, que o meu filho Gonzaguinha chama de papai, papito. Não. É, meu pai. É bom colocar isso muito bem, porque na verdade Xavier Pinheiro é a pessoa que me criou meu filho, você... a vida inteira. Eu sou uma pessoa que tem dois pais, no mínimo. Você que é filho, você tem dois pais. Teve o Xavier, que morreu, e se não fosse o Xavier ter morrido, eu ainda não tinha assumido direito nenhum, porque ele realmente foi um grande pai para você. Não, eu só quero colocar isso que é importante, que às vezes as pessoas fazem algumas confusões. É uma coisa que eu acho que deve ser muito bem colocada, porque aquele negócio do pai que cria, do pai que não sei o que lá e tal, chamar de pai, isso é muito importante. Ele realmente, meu pai, assim, se hoje estou aqui junto com você, eu acho que você deve muito a ele. Você deve muito a Xavier, a gente sabe disso. Mas é importante a gente falar depois. Continue, por favor, desculpa. Ô Luiz, por falar em pai, eu queria te perguntar umas coisas. Como é que era a tua parceria com o papai? Quem fazia o quê? Como é que saiu Asa Branca? Foi assim no escritório de advocacia ou num botequim de esquina? Sim, eu vou chegar lá. Eu quero saber. Xavier Pinheiro, porque Xavier foi muito importante na minha vida. Então, eu fiquei ali, disse: posso entrar aí? Disse: você pode, mas quando o dono do ponto chegar, você tem que conversar com ele. Aí me trazei bem com os dois. Quando Xavier chegou, ficou de longe assim, me vendo tocar. E pediu aos companheiros que fizesse silêncio, que não se manifestasse que ele havia chegado. Quando Xavier chegou, me deu os parabéns, e eu disse: posso continuar? Disse: pode. E fiquei tocando ali com eles. Aí Xavier começou a me levar para acompanhar Manuel Monteiro, me levou para acompanhar Zé do Norte, me levou para gente, fomos tocar no Corcovado, Silvestre. Fala um pouco do Xavier, ele era músico profissional. Ele era violonista. Mas ele tocava guitarra portuguesa também. Ele acompanhava bem os portugueses e acompanhava Augusto Calheiro, Vicente Celestino, era um violonista. Ele era músico profissional e tinha que tocar na zona. Mas, veja com aquele tempo... Como é que era o pagamento? Era Pires? Corria? Corria o Pires, eu era o corredor.
período no Rio de Janeiro, os botequins daquela área do Rio de Janeiro, todos os botequins tinham música. Tinham músicos de botequim. Quer dizer, o músico de botequim foi um tipo especial de músico no Rio de Janeiro. Então aquele negócio de entrar, tocar no... Havia até botequim que tinha seu músico mais ou menos, era um profissional meio marrom, né? Ele já era quase profissional, ele era amador, mas o dono do bar permitia ele fazer ponto no bar, né? Mas naquele tempo valia a pena, porque os navios vinham do mundo ainda para cá. Só não, naquela época só não vinha mais da Rússia e tal, mas vinha da China, do Japão, tudo. E aquela marinheirada toda ia para a zona. É isso, esses eram os grandes fregueses. Então eles eram os fregueses da música do botequim. Agora, eu não sabia, eu colhia dinheiro de toda a cor, amarelo, branco, vermelho, tudo. Quando eu ia procurar trocar, não valia nada. E os marinheiros enrolavam a gente. Mas eu terminar com o Xavier. Então o Xavier gostou tanto de mim que me aconselhou não ir para o Nordeste, ficar uma temporada que eu ia desenvolver, essa coisa toda. Eu disse, mas não estamos ficados, você vai lá para cá. Mas você não tinha dado baixa ainda? Você ainda era soldado? Quando eu dei baixa no Sul, eu vim para cá, Rio de Janeiro. Aí fiquei com o Xavier. Ele me ensinou muita coisa. E até que, quando eu comecei a frequentar os calouros, essa coisa toda, meu primeiro contrato. Não, mas antes disso eu vou te comprometer aqui. Você nessa época tocava de tudo, né? E começou a compor e tal. E você agora vai ficar corado, que eu vou lhe dizer uma coisa. Mas não era só tango não, Luiz Gonzaga, você compôs um foxtrot. É verdade ou mentira? Você já viu um homem sem pecado? Você ainda lembra? Não, não lembro não. Devia ser um daqueles foxtrot bem malandro, igual esse que o Roberto Carlos canta até hoje. Né? Lembro não. Então, foi o Xavier Pinheiro que me botou na vida. Mas olha aqui, olha, cortando o papo do Xavier, só um instantinho, o Gonzaguinha colocou ali um assunto que eu acho muito interessante, que é a relação de vocês e que é falada a todo instante na imprensa, relação de pai e filho, e ele falou que ele tem 2 pais. Num papo que eu tive com ele, ele me disse que você se mostrava muito preocupado com a vida do moleque Gonzaguinha, solto pelas ruas do Estácio. Me conta como é que foi isso para você? Foi muito sofrido esse filho solto no mundo, indo para a Quinta da Boa Vista, tomar seus banhos de lago e você sem ter muito, segurar muito o menino? Eu me preocupava com ele, mas não havia razão para isso, porque ele estava muito bem cuidado. A dona Dina tratou muito bem dele, ela hoje faz parte da vida dele, ela é até musa de sua vida. Dina, ele canta com muito gosto o nome dela, e Xavier e tal. Mas eu, como sabia que mais hoje ou mais amanhã ele viria mesmo para minha companhia, porque havia necessidade disso, eu já estando desfrutando de uma situação financeira melhor, então eu comecei a procurá-lo e procurar colégio para ele e tudo. Mas... Você hoje não educou o teu filho, o Luiz Gonzaga? Por que você não educou o teu filho? Por quê? Por que você não ficou com o Gonzaguinha? Não fiquei? Porque aí é uma história muito longa. Muito longa, que se eu for contar é fogo. Mas eu deixei o Gonzaguinha em boas mãos. E ele se criou como filho de pobre, como eu gostaria que ele fosse. Só viesse saber que tinha recurso quando também se entendesse como gente. E ele, quando veio para minha companhia, ele ainda estava na fase ginasial. Até que ele entrou já na minha casa já, mas ele dividia. Ficava comigo aqui e ficava com o Dino para lá. É uma história muito bonita. Então me preocupei mais foi quando vieram os festivais. Eu tinha medo que ele pegasse uma tendência muito forte e fosse injuriado aí, fosse judiado por aí. Mas ele tirou tudo de letra. Então essas tiradas dele,
de saber entrar, de saber sair, de saber roubar uma fruta, pular um muro e tudo. É porque daí surgiu o negócio do moleque. O que e ele as te ensinou? molecagens intelectuais que ele sabe fazer. Eu acho que é isso. Você entende o que ele diz nas músicas dele hoje? Entende as letras Não, mas eu tenho dele? esperança que um dia ele me explique. Só vocês é que são importantes. Era sobre isso que você falou dos festivais que eu queria te perguntar. Eu me lembro muito nessa época que o Gonzaguinha começou em festivais, você meio amorosamente, você meio censurava ele está muito complicado, está fazendo as coisas complicadas, e hoje vocês se encontraram, fazem trabalho juntos. Como é que foi esse encontro no plano da criação, da música? Bom, Onde é que vocês se encontraram? Eu vou dar um agora de meu pai, velho Januário. Quando começaram a fazer pergunta a ele, a meu respeito, ele disse, bom, hoje eu não sou mais pai, eu sou filho. Então o Gonzaguinha tem uma maneira de trabalhar tão séria, tão importante, que eu fico quieto. Eu sei que eu não posso participar, mas pelo menos eu fico dando uma de pai disciplinado, eu ia ser mais ou menos um filho, né? Porque o que ele manda fazer eu faço e assino no escuro. Agora, você fala de importante em relação ao Gonzaguinha, mas você não acha importante o seu trabalho também? Não, nunca achei. Quem podia discutir o meu trabalho muito bem era Humberto Teixeira. Tanto que quando nós fizemos o Museu da Imagem do Som, só deu ele. Porque eu gostava de ver o baixinho falar, né? Era ele que soube me colocar. Mas eu ia levando, não frequentava os meios intelectuais, ia sempre para o sertão, pelas estradas, pelos caminhos, e não tive tempo de observar que era importante. Quando vocês começaram a escrever a meu respeito, você é um deles, já mais para cá, né? Pois é, mas eu acho um absurdo você não achar importante a sua obra, é da maior importância também. Escuta, você disse que tinha medo de que judiassem dele. Alguém judiou de você? Quem? Como é? Você disse que tinha medo que judiassem dele na carreira, lançassem um menino na carreira artística, né? Por que você tinha medo? Você foi judiado? Sim, por causa da esquerda festiva, né? Então, aquela só uma festa. Você acha que a esquerda festiva uma hora ameaça? Eu achava que aquilo podia haver no futuro uma. Até quando ele foi num programa aí, de entrevista, ele usou a máxima franqueza, a maior franqueza, aí chamaram de traidor, que ele devia ser deportado, que ele que ele não era brasileiro, que ele era o anti-Brasil, o anti-povo. Que programa foi isso? Hein? Que programa foi isso? Foi do Flávio. Ah, bom, mas aí... Mas aí tá explicado mas aí fica explicado pelo próprio nome, né? Agora, ele fez na tua cabeça, quer dizer, hoje em dia você pelo que você está me dizendo, está dizendo pra gente, hoje em dia você faz o que o Gonzaguinha diz e é muito orientado por ele. Ele fez a tua cabeça? Em algum momento você inclusive era o Gonzaga, de repente você passou a ser o Gonzagão, porque Sim. apareceu o Gonzaguinha, quer dizer, como é que isso se passa para você? Não, isso foi muito interessante. O Gonzaguinha hoje, não com tanta intensidade, porque ele é fora de série para escrever, né? Mas não houve essa intenção dele substituir o Humberto. Mas da maneira que eu trabalhava com o Humberto, é a maneira que eu trabalho com ele. Pouca coisa que ele faz para mim. Então a gente conversa, quando dá tempo. E na viagem que ele fez na vida do viajante, foi mais fácil da gente se encontrar de cara a cara. Foi quando surgiu a Eguinha, já tínhamos gravado do Viajante, a vida do Viajante, e agora tem mais outras coisas por aí. Mas deixa eu meter uma colher aí. Eu acho, como observador, o seguinte: eu acho que na realidade esse encontro resulta de uma coisa. Você tinha razão numa coisa que você disse. O Gonzaguinha era realmente complicado. Eu acho que ele hoje pode trabalhar com você, porque você foi sempre o Luiz Gonzaga, e ele conseguiu chegar agora a se depurar, a ter bastante simplicidade para poder trabalhar finalmente com você. Mas ele mesmo é que escreve aí. O senhor está certo, mas eu continuo sendo. Não, uma coisa que eu acho importante é que você continue aquela história, porque de repente você vai chegar justamente numa pergunta que a Denise fez, seria praticamente teu encontro com o Humberto Teixeira. Eu gostaria que você continuasse a história da Zona do Mangue, que é muito importante. Exato. Então eu ia entrar agora muito mais importante. a pergunta de Denise.